Professor, agora vamos para as últimas questões. As últimas questões ela pede que se encontre a solução geral, ou seja, das funções dadas. A função dada, ela se apresenta dessa seguinte forma: 2y, duas linhas, menos 5y, uma linha, igual a zero. O que acontece? Quando está se aplicando para se encontrar a solução geral, vai encontrar a solução geral ela se baseia de acordo ela vai se basear de acordo com o delta. Ou seja, primeiramente eu crio uma equação auxiliar, que ela vai fazer com que eu descubra o delta, e após descobrir o delta, eu vou descobrir se minhas raízes são distintas, se elas são complexas ou se ela é única, apresentando três equações diferentes, ou seja, três situações para cada tipo de equação. Vamos lá para a primeira. A primeira diz que, vamos logo deixar aqui só que se delta for maior que zero, a minha equação ela apresenta duas soluções. Se meu delta for menor que zero, ela é complexa. Se meu delta for igual a zero, ela passa a ser única. Então, vamos lá. Ou seja, vamos primeiro criar a função auxiliar. A função auxiliar ela diz que seja A, M duas linhas, mais B, M linha, mais C, igual a zero. Só o que acontece? Esse A, ele nunca pode ser igual a zero, porque tudo multiplicado por zero dá zero, fazendo assim que não se encontra a solução. Então vamos lá aplicar os T. Ficaria 2 vezes M, como é duas linhas é ao quadrado, mais, como ela é Y', fica 5M, igual, desculpa, é menos, sinal de menos aqui, igual a zero. Nesta forma vamos aplicar Bhaskara agora. Para que Bhaskara? Para descobrir qual das equações ela se encaixa. Se ela vai ser o quê? Se ela vai ser complexa, se ela vai ser uma única solução ou se ela vai ser distinta. Então vamos aplicar Bhaskara. Primeiro, antes de aplicar Bhaskara, eu gosto de fazer isso, descobrir os valores das letras. Quem é A? A é 2, B, menos 5 e C, 0. Lembrando, só A que não pode ser igual a 0, B e C podem. Então vamos aplicar Bhaskara. Bhaskara diz que é delta igual B ao quadrado menos 4AC. Delta igual. Quem é B? B é menos 5. Todo número elevado ao quadrado negativo 1, ele vira positivo. 25. 25 menos 4 vezes. Quem é A? 2. E quem é C? C é 0. Então a multiplicação fica que delta é igual a 25. Se ela é 25, então ela vai apresentar duas soluções. Se ela apresenta duas soluções, ela é distinta. Então, se ela é distinta, vamos descobrir os valores de M1 e M2, ou de X1 e X2, que é M1 e M2. Que são as duas raízes que são. Então, aplicando lá, vai. X é igual menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Então, a partir disso, vamos aplicar os T. Quem é X1? X1 é menos B. Quem é B? É menos 5. Menos com menos mais fica 5. Fica mais ou menos a raiz de delta. Quem é a raiz de delta? 25. Quem é a raiz de delta? 25. Quem é a 2? 2 vezes 2, 4. Aplicando X1. X1 é 5 mais raiz de 25. Raiz de 25 passa a ser 5. Então, se raiz de 25 passa a ser 5, todos elas divididos por 4 dá igual ao que? 10 a 4. É só fazer uma simplificação. Simplifico tudo por 2. Se eu simplificar por 2, x1 é igual a 5. 2. Descubra agora quem é x2. x2 é igual a menos 5, que é 5 menos. Menos raiz de 25 é 5. Por 4. 5 menos 5 zeros é dividido para 4.
x2 é igual a zero. Tá aí as duas raízes. Então agora nós vamos pegar essas duas raízes e aplicar na função y. Quem seria a função, quem seria a resposta das funções distintas? Seria y igual a c1 exponencial de m1 de x mais c2 exponencial de m2 de x. Aplica os termos, y é igual a c1 vezes a exponencial. Quem é m1? m1 é que eu diga x1. Fica 5/2 no x. Mais c2 vezes a exponencial de m2. m2 é que eu diga x2. Fica 0 vezes x. Mas lembrando, o que é que isso acontece aqui nesse t? Todo número multiplicado por zero, ele vai dar zero. Então y vai ser o quê? C1 exponencial de 5/2x mais a multiplicação disso daqui vai dar igual a 1, porque a exponencial ela tem um comportamento dentro do plano cartesiano que na qual ela não zera. Então ficaria o quê? 1 vezes C2. Ou seja, aqui está a solução geral dessa equação. Agora nós vamos ver, professor, a próxima. E a próxima se aplica assim. A próxima é encontrar a solução geral e após aplicar a solução geral, aplicar os termos pedidos. Então vamos lá. Bota mais para cima. Isso, para pegar espaço. Então voltando lá como é a solução. A solução é, vamos logo para a equação é 2y de linha, ou 2y' menos y igual a zero. Quais são as condições iniciais para se aplicar depois? São y de 0 igual a 0, y derivado de de 0 igual a 1. Então vamos lá. Já expliquei o termo, nós vamos criar agora a função auxiliar. A função auxiliar passa a ser m ao quadrado menos m igual a 0. Vamos aplicar os termos e A, B e C. A passa a ser 1, B também passa a ser 1 e C 0. Então vamos aplicar agora as condições de Bhaskara. Bhaskara é igual a B ao quadrado menos 4AC, que dá o quê? A raiz dá. Tem a raiz de B? 1 menos 4 vezes 4 vezes 1 vezes 0. Quem é delta? Delta é 1. Delta sendo 1, vamos lembrar. Delta maior que 0. As raízes são o quê? As raízes, ou seja, elas apresentam duas soluções, elas são distintas. Então, se elas são distintas, vamos aplicar esses termos aqui achando as raízes. Raiz de x1, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, 2a. Quem é x1? x1 é igual. Quem é menos b? Menos 1. Menos 1 mais raiz de 1 é 1. 2 vezes a. Aqui, 2. Fazendo assim que 1 mais 1 fica igual a quê? 1, ou menos 1 mais 1 fica 0. 0 dividido para 2, 0. Isso aqui é o quê? M1. Agora vai caçar x2, que é a segunda raiz. Fica menos 1 com menos 1 dividido para 2. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 dividido para 2 dá igual a menos 1. Ou seja, aqui está M2. Aplicando agora o que, pessoal? Aplicando o que, professor? Ai, meu irmão. Aplicando o que? Ela como pode ser como ela é distinta, vamos aplicar a equação das distintas, que é M1 de x mais C2 exponencial de M2 de x. Ou seja, y é igual a C1 exponencial. Quem é M1? M1 é 0. M1 é de x mais C2. C2 é exponencial. Quem é M2? Menos 1 de x. Ou seja, aplicando os termos, y é igual a C1 mais C2.
menos 1x. Porque eu só fiz essa questão da exponencial. Não vou aplicar outra agora não. Exponencial de menos 1x. Por que eu não apliquei ela agora? Porque eu tenho que aplicar as condições iniciais. Então vou aplicar a primeira condição de o que? y0. Pode subir mais ali. Para poder ficar. Está acabando a folha? Pode subir. Vamos lá. Subir agora a segunda fase. Vamos aplicar o t. Y de 0 para x igual a 0. Então vamos aplicar. Y de 0 igual a... Deixa o C1. Por que eu vou deixar C1? Porque todo número aqui, se nós formos olhar aqui, todo número que ele for multiplicado por 0, devido a ela apresentar o que? Apresentar seu da alfa e seu beta, que é a parte imaginária e a parte real, todo mundo multiplicado na parte real de 0 por x, vai dar 0. Então continua C1 da mesma forma. Então C1 da mesma forma, vamos aplicar agora no outro x. Que fica o que? C2 exponencial de menos 1 vezes... Quem é x? X é 0. Então x se for 0, isso vezes 0, vai dar a mesma coisa d. Y de 0 vai ser igual a C1 mais C2. C1 mais C2 implica que C1 é igual a C2, que é igual a 0. Aplicando assim as funções, ou seja, aplicando assim os valores iniciais na primeira. Agora a questão, professor, da derivada, eu estava verificando como derivar ela, mas eu me perdi nessa questão. Então eu vou aplicar até essa daí. E assim encerra todos os vídeos sobre a terceira avaliação.